Bom dia a todos. Estamos no ar com o nosso UFC para falar da nossa carteira Top Pick e tirar dúvidas também aí do que aconteceu no final de semana e hoje mesmo. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, começando a semana aí bem com o UFC. Já falar um pouco de Top Picks, mas antes de tudo, se vocês puderem dar um feedback de som e imagem. Sim, pra gente dar início aqui. PC falando que estava bom dia. Deixa eu pedir aqui um teste de som e imagem também que o pessoal. Bingo, falando que tá ok. PC também falando. Guto Ferrão. Tudo ok. Tudo ok aí. Audiência aí na XPTV elevada. Já Rasta. Web T-Rex. Show. RJC Filho. Mad Alex. Kaique. PP Mujica. Som ok. PP Mujica. E XPV Inter 2. imagem. Não, XP22. Vincenzo, BR de Jundiaí. Imagem deixa pra lá. Kaique, Guaco. Rumo a gente ainda está restrito, Guaco. Infelizmente não podemos falar. RBL Investment. Ok, Rafael Enói. Fala, Rafa. Messi, mesa de operações, senhores. Bom dia aí, Dedo Podre, PRFS. Márcio, tudo resiliente. Ele gosta dessa frase que a gente usa, resiliente. Aí só uma vez já era. Setores resilientes. Viu? Existe essa palavra. Uma vez perguntaram, falando que essa palavra não existe. Mas quando você escreve ali no... Da vermelho, né? O corretor de texto fala que resiliência, resiliente. Acuna... Que é isso? Não posso... Olha, não, fui falar, não pode falar, né? Que não pode citar. Se você ler isso aqui, não pode falar. Não, pode, pô. Fala aí. Hakuna Matata. É o cara do Rei Leão lá. MSK, pô, né? Comente aí já de cara. Vamos lá. Saiu na Veja, foi resiliência. Isso aí, Rafael. Saiu lá. Polícia Federal na cola deles. Não é mole não. Então, atualmente é Hakuna Mamata. Dedo podre. Mamata. Léo da Blue Trade, isso aí, Léo. Vamos começar, vamos falar da carteira Top Pick, depois a gente tira as dúvidas, tá? Alguém aqui trabalha com a Qualicorp, depois a gente pode falar, se quiserem que a gente fale sobre o ativo. Hoje até a gente discutiu sobre ele, se ele entrava na carteira ou não. Isso aí. Interessante alguém perguntar, que o pessoal não pergunta muito de Qualicorp. Às vezes esses ativos, né, a gente brinca aqui. Às vezes alguns ativos que ninguém quer, ou que ninguém fala, são ativos interessantes, que tem um upside maior que o consenso, né? Uhum. Mas beleza. Então vamos começar aqui, como sempre, toda segunda a gente começa falando da performance da Top Picks, nossa carteira semanal, e depois a gente vai comentar um pouco das trocas e o racional de cada troca, tá? Mas começando pela performance, então, na semana a carteira Top Picks se valorizou 0,3%, enquanto o Ibov caiu 2%. Então, na semana, a gente tirou 2,3 pontos percentuais. Carteira subiu. Carteira subiu 0,3%, enquanto o Ibov caiu 2%. Caiu 2%. Então, de novo, tirando 2,3 pontos percentuais, para a gente entender quais papéis contribuíram para isso, a gente começa a falar, obviamente, Suzano na semana subiu 7%, obviamente também por conta de dólar, seguida de CETIP com 2% de alta. CETIP era aquele nosso call que tinha sofrido demais por conta daquela notícia da GRV. A gente achou que ainda o risco-retorno valia a pena, principalmente depois da queda, e pelo menos nessa semana se mostrou bem acertado, porque a gente tirou, se a gente comparar com o índice, foram 4 pontos percentuais só de CETIP, apesar de ser uma posição menor. E aí, seguida de Embraer, também dólar. Essas foram as altas. Agora as quedas, lojas americanas, menos 1,3, ainda menos que o índice, e Cielo, menos meio, também bem abaixo, bem menor a queda do que a queda do índice, de novo, de 2% na semana. Então, com isso a gente fez essa composição da carteira Top Picks na semana. No ano, a carteira Top Picks ainda cai 2,3%, enquanto o Ibov mais 0,56%. Então, a gente está ali
ainda abaixo 2,9 pontos percentuais no ano, mas a gente já está diminuindo bem essa desvantagem. Então, isso foi isso basicamente em termos de performance. Agora, partindo para as trocas. Deixa eu botar como é que estava mesmo, que o pessoal sempre pergunta, né? Pode falar. Falando das trocas, a gente vai fazer alguns ajustes, principalmente na posição de Cielo, tá? Cielo a gente tinha 18% da carteira, é um ativo que a gente gosta, mas esticou bastante ali. A gente viu uma compra forte de Bradesco, do Bradesco, né? Comprando as ações da Cielo já há algum tempo. Acho que isso aí tem suportado bem a alta de Cielo. A gente surfou bastante toda essa valorização. Então a gente tinha 18%, a gente está reduzindo 8%. Mas a gente ainda mantém posição em Cielo, que é um ativo que a gente gosta bastante. É mais uma gestão de portfólio ali, o ativo que subiu mais, a gente está tentando distribuir para as que ficaram para trás. Então, nesse sentido, a gente vai aumentar Itaú em 5%, a gente tinha 20%, vai para 25%. Aumentar 2% em CETIP a gente tinha 8%, e a gente vai para 10%. Lembrando que na nossa posição de CETIP a gente nunca vai ter uma posição muito grande, porque tem bastante ruído ainda, mas risco de retorno ainda está valendo a pena. E marginalmente mais 1% em Lame, porque a gente tinha 14% para a gente arredondar para 15%. Então foi essa distribuição. Cielo reduz 8%, Itaú sobe 5%, CETIP sobe 2% e Lame sobe 1%. Então com isso nossa carteira final fica Itaú com 25%, SUSB 15%, BB Seguridade 15%, Lojas Americanas 15%, Cielo 10%, Embraer 10% e CETIP 10%. Então, de novo, a gente bem posicionado aí em bancos e setor financeiro, que também compõem boa parte do índice e tendo alguma exposição à exportação. Hoje a gente tem 25% da carteira exposta aí a dólar. E uma posição bem específica na parte de consumo, tá? Então aí é assim que a gente vai para a próxima semana na Topix. Bom, mas é isso. A gente a gente tem bastante coisa para falar de mercado. E lembrando também que amanhã a gente deve divulgar as trocas das carteiras mensais também, tá? A nossa redução em Cielo, o Daniel está perguntando aqui, a gente só está reduzindo a nossa carteira recomendada, tem 18%, a gente está reduzindo um pouco na nossa carteira recomendada, não é uma análise técnica, nada disso não, tá? Se foi essa a pergunta, né? Não é esse o ponto. A gente está ponderando portfólio e reduzindo, né, depois dessa forte alta ali no papel. Querendo ou não, depois que acabar esse fluxo do Bradesco, talvez o suporte aí para esse patamar de preço reduza um pouco, né? Sim. Estou pegando aqui as perguntas, mas acho que foi isso. A gente fala um pouquinho sobre... Vocês viram, acho que aí, né, essa pressão política, né, a fala do Levi. Na terça-feira da semana passada, no evento fechado, acabou saindo na Folha no sábado, né, de manhã, dizendo que ele falou com alunos da Universidade de Chicago, dezenas de alunos, de que ela tenta acertar a Dilma, mas não da maneira mais fácil, né. Isso, óbvio, dá munição para o PMDB e Congresso, ruim para o Planalto. É a segunda vez, né, que o Levi faz. Mas a gente não acredita que ele vai sair, né, por conta disso. Dilma também não vai retirar ele por conta disso. Dessa vez ela não foi a público, né, foi um lado bom. Ela não foi a público, eu também estava procurando o que era isso. Ela não foi a público para falar, mas pediu para o mercadante falar com ele. Outra coisa foi o Focus, né, outra informação é o Focus IPCA 8,13, PIB menos 1, né, todos os dados de inflação para cima, câmbio de 3,15 para 3,20 esse ano. O R. Machado 87 perguntou de Qualicorp,
né, até a Qualicorp, acho que ninguém pergunta aqui, eu não vejo há um tempão. A gente discutiu se Qualicorp vale a pena, ou na mensal, ou na semanal, mas é um ativo que sofreu muito por conta da regulamentação. Fala que se pode criar os planos de pensão, plano de pensão, os planos de saúde individuais, só que está indo na contramão. Por quê? O Bradesco, por exemplo, saúde, falou que não vai ter plano individual. Teve uma outra também de plano de saúde que falou que não, porque o risco era muito grande, muito elevado, inadimplência. O que a Qualicorp faz? Ela coloca alguém num sindicato, numa classe, e aí tenta ali reduzir o risco, inadimplência, tudo isso. Então, acho difícil, né? Você vai estar no Lauro Jardim, que o Lula tá voando de jatinho para lá e para cá. É o do Júnior, é o presidente, dono da Qualicorp. O Lula passou o Réveillon na casa dele em Angra. Então, assim, mudar a regulamentação é um risco para a Qualicorp? Sempre vai existir. Mas começa a chamar a atenção, tá 17 vezes o lucro para esse ano, 13 para o ano que vem. Qualicorp é aquele negócio que você tem que ponderar o risco-retorno, né? Você sempre tem que ter isso em mente, que a qualquer dia pode vir uma canetada, você tem que conviver com isso, só que tem uma hora que o risco-retorno vale a pena. A gente, por exemplo, nas nossas carteiras nunca teria uma posição grande, Não. Mas começa a chamar atenção mesmo. Qualicorp, mesmo colocando na conta, enfim, uma posição ali ainda que menor, nesses níveis aí, caiu bastante, enfim, ela reporta uma margem gigante ali, assim, o business é muito bom, só que ele é muito bom porque você tem essa possibilidade aí de canetada, então tá começando a chamar atenção, de fato, a gente tem discutido isso aqui internamente, Qualicorp. Boa. Aí, pessoal perguntando se o negócio da Brim sai ou não sai, né? Nenhuma informação nova hoje, o ativo entrou em leilão, bateram bastante, mas de Brim é aquela informação, né? É uma OPA, é uma oferta, né? Mas não para fechar a empresa, mas para GP entrar com uma parte, tem fato relevante, a R$3, ela entra com uma parte, faz um aumento de capital, ela passa a controlar, faz um acordo de acionistas para que ela faça a gestão da companhia. Não teve nada novo sobre isso, teve uma venda, de repente o pessoal foi para um evento achando no curto prazo, teve essa venda, mas até falei com alguns investidores institucionais, eles falaram que nada mudou, a princípio. Celso Kim, bom dia, acho que o Levi subiu no telhado? Não, Jobadinho, acho que não... Ele não é político, a gente estava conversando isso antes, né? Zero político, né? E na hora de falar tem que tomar um mega cuidado com o que ele fala, por não ser político. Foi infeliz, mas não acho que subiu no telhado. Vai tomar a chamada, mas não acho que subiu no telhado, não. Tô vendo aqui de CESP, o Luiz perguntou, eu só tô catando aqui maiores informações da CESP, né? Mesmo com prejuízo, ela anunciou um dividendos acima do esperado, tá? O pagamento de dividendos aí 1.773 bilhões em 2014, sendo 193 milhões já pagos, né, como JCP, e isso é que acabou puxando aí o ativo. Mas é ruim, né? A empresa não gerou nem lucro no quarto trimestre. Vai pagar dividendos acima do esperado, É difícil. mas está subindo pelas razões erradas, está faltando dinheiro, né? Esse é um problema. Tá? O Felipe AB99, Celso, que me diz de uma empresa de energia com PL em 1,3? Aí a pergunta, é patrimônio líquido ou é price earnings, né? Valor de mercado sobre lucro. O lucro no trimestre foi de 480 milhões, frente ao lucro dos 3 trimestres anteriores, em 10 milhões por trimestre. Me passa só isso, a price earnings a 1,3, o que foi, né, o Felipe? Você quer falar do ISPM 15? Não. Não. O JM está perguntando se poderia é comentar sobre aplicações em SPM 15, os critérios são parecidos com os dos índices? Eu não sei. JM, vou ficar devendo. Que teve uma questão ali de Qualicorp, o WebTrex, ele comentou, Qualicorp pode até ter bons fundamentos, mas a campanha de reclamações não reclame aqui. Complicado pensando em fundamentos. É porque assim, mesmo com tanta reclamação, etc., assim, é difícil ver outra via pro pessoa física ali ter um plano de saúde que vale a pena, porque você vai fazer um individual ali, vai fazer com quem? Vai pagar muito mais caro. Então, obviamente, você tem aí
essa questão de reclamação, mas acho que mesmo colocando isso na conta, depois dessa queda, em termos de múltiplo, do que ela pode entregar, é isso que a gente está falando que faz sentido. Tudo bem que o serviço não pode ser o melhor, mas pelo menos por enquanto eles têm entregado retorno, né? Acho que vai ter, assim, eu sei de muita reclamação que tem em cima de Qualicorp mesmo, mas acho que faz parte ali, toda essa gerência de risco está no preço, e é isso que a gente está olhando aqui, um pouco mais prático aí, macro, do que essa questão. Beleza. Flávio Sete perguntando se a venda da folha de pagamento do BB pelo governo pode influenciar a BB Seguridade? Uma boa pergunta, mas eu acho que não, Flávio, eu acho que não. Ele passa a folha para... Não é a folha do BB, tem outras folhas ali. Ele quer passar da administração pública para outros bancos. Pode pegar um pouco, mais difícil mudar, mas poderia pegar um pouquinho sim, mais para o negativo, né, da facilidade que ele teria. Mas é difícil ver um cara mudando a conta, não tendo mais, pelos benefícios que ele tem. Mas poderia sim, pode pesar um pouquinho. Malanabo, comente 2 nabos, Kepler, Weber e Sabesp. Kepler depois saiu, acho que o resultado foi fraco, mas a gente não olha mais no detalhe, não recomenda ter pelo cenário adverso, macro de menor financiamento, dinheiro para silos. E Sabesp é aquilo que a gente vai falando, é para não ter, né? Aí o papel sofreu bem, né? A empresa perdeu R$1 bilhão, sumiu. Por quê? Porque tem que investir e não tem a contrapartida, a gente sempre fala isso. Na água, mas não vai ter mais racionamento de água, né? Isso é um absurdo, mas tudo bem, pode não ter, mas a empresa está investindo sem ter a contrapartida. Acho que tem que ficar fora mesmo, caiu bem na semana, foi um dos ativos que mais sofreu na semana, tirando só Gerdau, que depois pode até comentar, e outros ativos aí também participam aí da parte fiscal. OPA de BRPR foi cancelada? BRPR, não vi nada não. Até agora a gente não viu notícia sobre isso. Campestre perguntando se esse movimento do Ibovespa hoje é só repique ou altera a tendência de queda no curto prazo. Não, eu diria que lá fora as bolsas estavam subindo, Estados Unidos e Europa por conta da China, estímulos, né? Aí o Banco Popular da China deu estímulo. Ele falava o seguinte, para comprar a segunda casa na China, precisava dar 60% down payment, ou seja, 60% de entrada. Ele reduziu para 40%. Vamos criar lá, já que já não tem a bolha imobiliária na China. E aí esperam-se outros estímulos também para a economia que está fraca. O mundo subindo, melhorando, e na Europa dados melhores do que o esperado. Hoje acho que é isso, né? Um pouco de menor aversão a risco, né? O pessoal tomando mais risco hoje. Felipe aqui, quando voltar eu falo. Vamos ver aqui. Long short por fundamentos, BB Seguridade contra Porto Seguro. Tem que ver como é que tá. Entendeu? Tem que ver como é que tá. Eu não sei agora, mas Porto Seguro estava no high, mas acho que pode ser isso mesmo. Pode até, de repente, valer a pena. Gerdau está sendo investigada, a Mimi está perguntando, Kim. Se realmente for culpado e tiver que pagar a conta da fraude, qual a visão de futuro, considerando pior? Qual o efeito que este possível valor pode fazer como um todo na empresa? É 1.200, né? Isso agora, né? Assim, porque está muito no começo das investigações. Não vai pagar agora. E, de novo, se for comprovado isso aí, 1.200, assim, vai fazer preço, vai derrubar as ações, mas, de novo, bateram pra caramba nela na sexta-feira, agora já está voltando. Eu acho que, assim, para começar a refletir em preço, a investigação vai ter que andar e ser um pouco mais palpável, porque até agora foi citado só. Entre ser citado e ser comprovado, aí tem um bom caminho. Mas, de novo, é óbvio que, assim, é relevante. De novo, para Gerdau, a gente já não gosta do setor de siderurgia. Agora, mais esse fator externo ali pesando, então fica difícil realmente ter alguma posição, principalmente agora. Antes dessa investigação, acho que até faria algum sentido para a pessoa que quer ficar exposta à siderurgia ficar em Gerdau, mas agora acho que tem que sim. Acende aí uma luz amarela e tem que ficar de olho aí nessa questão, porque eles foram citados aí diversas vezes, o grupo Gerdau,
e até o Jorge Gerdau citados de forma mais enfática ali na investigação. Então, só para passar, difícil saber precisar o quanto, mas é relevante o impacto, sim, se de fato for comprovada essa questão. Beleza, vamos lá. Vale 5 com os estímulos na China? Não dá para entrar, né? Não, para entrar não, mas ela deve, enfim, tá performando ok ali por conta disso, porque de fundamento fica difícil ficar em Vale. A gente até teve o jantar de ideias, todo mundo bem pessimista com relação a Vale, assim como a gente, né? Boa. O Egel aqui perguntando se pode falar de Loja Gênesis. Sim, Loja Gênesis é um ativo caro, bom, gestão muito boa da companhia, vem ganhando market share, né, nesse mercado, principalmente, por exemplo, da Hering, que vem perdendo market share, semi-store sales positivos para cima. A discussão só é que é um ativo caro. Quem tem, dá para manter, mas não entraria nesse nível de preço. Sobre Brim, o Money Invest aqui perguntando, não saiu nada, assim, fora resultado. O resultado veio abaixo das expectativas, mas permanece a discussão da OPA pelo GP, né? A OPA, não um fechamento de capital, mas um aumento de capital onde ela poderia entrar com uma participação ainda minoritária, mas faria uma discussão ali, um bem bolado, para gerir, fazer a gestão da companhia, como ela sempre faz, a GP entrando nesse sentido. Aí tem 2 perguntas para o Kim. Pode comentar de Pomo 4, o Alco perguntando, e o Guaco perguntando, que chamou bastante atenção, long short Bradespar contra Vale. Beleza, primeiro com o Marco Polo. Marco Polo, assim, apesar de ser uma empresa muito boa, entregou bons resultados ali ao longo do tempo, agora, querendo ou não, é um cenário bem difícil, agora de curto prazo. A gente tem, primeiro, atividade econômica muito fraca. A gente tem a questão da incerteza com relação às linhas interestaduais, tudo bem que terminou, e agora até está andando. A gente tem aí já os primeiros passos para definir aí como que vai ser essa nova interação ali via autorização, que irão rodar aí as linhas interestaduais. Isso aí até pode dar uma destravada em termos de demanda. Mas, de novo, assim, curto prazo bem difícil, ela deve negociar ali bem acima de Rapt, por exemplo, IOSP, com um cenário tão difícil quanto. Então fica realmente, assim, para ser uma exposição ali a Marco Polo teria que ser a longo prazo. Porque a gente tem aí a questão do PSI está pegando muito forte, a gente sabe que esse ano diminuiu o teto de investimento, aumentou os juros, isso aí tem prejudicado, só a gente vê a venda de automóveis ali no começo do ano. Estava se falando aí em algumas conversas de que poderia suspender o programa no meio do ano, isso aí seria extremamente ruim para o setor. Então, de novo, se você olhar no curto prazo, não tem nenhum trigger muito claro que vá fazer a ação mudar de patamar de uma forma consistente para cima, né? Algum tempo atrás, Marco Polo parecia barato e ainda caiu mais, porque, de novo, o cenário de curto prazo está bem difícil. Então, tem que ter isso em mente. Agora, para ponderar o portfólio e ter uma ação de bem de capital para longo prazo, acho que faz sentido, assim, mas é mais questão de passar esse ciclo econômico que a gente está vivendo agora e olhar para frente, porque para esse ano ali vai ficar difícil o Marco Polo, mesmo com essas questões de linhas interestaduais que está se resolvendo, até pode dar um alívio, mas assim, nada que mude o case para esse ano, tá? Para Marco Polo. E com relação ao long e short, a gente viu de novo, tive essa distorção, pode ter a ver alguma coisa com dividendos, né? A gente até estava conversando com alguns institucionais, mas chama atenção, acho que assim, um long e short, a gente até estava nesse long e short, distorceu bastante, porque se for ver BRAP, ali a maioria da participação é Vale 3, então distorceu bastante. Acho que passado ali esse pagamento de dividendos, que deve acontecer em abril, etc., acho que vale ficar de olho sim, depois disso nesse long and short, tá?
Chama atenção, na sexta-feira até teve um institucional me perguntando o que tinha acontecido, que estava muito distorcido, e outros falando querendo montar. Muita gente montou, o certo é montar BRAP contra a Vale 3, né? Por que Vale 3? Porque BRAP, ela controla através da Vale Par, via Vale 3, as ações ordinárias. Então, quando você entra na Vale 5, não é a melhor opção, mas é uma boa opção. Mas Vale 3 sumiu o aluguel, por isso tem que ser na Vale 5 mesmo. Lá, o WebTrex falando aqui, não sei se você comentou, ontem o Pitiani, líder do PMDB, deixou bem claro que a desoneração da folha não vai passar muito fácil. Eu lembro que quando o Levi anunciou, a Pomo 4 caiu 10%. Pode ser que com algum pequeno ajuste dos impostos no Congresso alivie a folha da Marco Polo? O que você acha? Acho que, assim, não é... Espera isso, né? Você ficar esperando, etc., assim, não é forte o bastante para você montar uma posição, entendeu? Você tem um contexto macro muito maior ainda por trás e você se pautar nessa questão, assim, dificilmente, em termos de racionalmente, você ponderar, você tem um peso na balança muito mais forte, que é atividade econômica, enfim, toda essa questão de incerteza nas linhas, tanto urbano quanto interestadual. Você pode trazer algum tipo de alívio mínimo ali, mas assim, de novo, no geral, assim, no macro, não faz tanto sentido, não. Boa, pessoal, tá devagar aqui nas perguntas. O Felipe ainda não voltou, por enquanto. É um cenário, até a gente vai soltar o nosso panorama mensal, né? Nossas carteiras mensais amanhã, como ele já falou. O Sobral, o Cenoura aqui, Sobral, tá falando isso acaba ajudando todo mundo, não só a Marco Polo. Sim, mas a gente vai comentar um pouco mais. A gente tá ficando assim levemente otimista em comparação a fevereiro e março para o mês de abril. Por quê? Né, as medidas tendem a ser aprovadas, né, passando no Congresso. Levi está tomando as medidas corretas. Mas tá gerando uma recessão, juros em alta, sim. Mas quanto mais rápido, mais isento, a credibilidade que o Banco Central perdeu, quando ele parou de reajustar a taxa de juros ano passado por conta das eleições, e após as eleições ele voltou a subir, está se tornando agora mais viável, né? Hoje quem está governando é o Levi. Isso é claro nas discussões. Mas tem que se aproximar do Congresso, senão fica difícil que os ajustes sejam aprovados. Mas boa parte a gente acredita que vai ser aprovado, cedendo. O Planalto cede para o Congresso, cede para o PMDB, e assim vai essa história. O PMDB também não quer ser o vilão do tipo, não aprova nada, o país perde o grau de investimento. O PT vai falar, olha, perdi o grau de investimento por sua culpa. Até porque o PMDB está olhando 2018, também, 2018, né? 2018. Então, a gente está ficando um pouquinho mais otimista e com balanço também aí da Petrobras, podendo vir. É 13 de abril que fala o Lauro Jardim, ou é final do mês, como falou o ministro de Minas e Energia. Perguntaram de VEG, mas só comentar, o Alto perguntou de Banrisul. Banrisul é ativo barato, foi mencionado há um mês e meio atrás, no jantar de ideias no Rio, quase 2 meses, não, um mês atrás, que o ativo está negociando um múltiplo bem abaixo de Itaú. A gente prefere Itaú, Banrisul negocia um múltiplo barato, é interessante, mas a gente prefere um ativo com maior liquidez, está com prêmio. Bradesco, Itaú tem que ter prêmio. Então até quem tem Bradesco, migrem para Itaú, porque se der problema com essa parte fiscal, o Bradesco vai sofrer muito mais. Mas o Itaú comprou o Bank Boston e foi 100 milhões de reais. Cara, 100 milhões de reais é um valor muito pequeno. O Bradesco fala que esse problema fiscal pode ser de bilhões e tem a Bradesco Seguros. Teve compra da Dental, teve Odontoprev. Então, se tivesse que ter agora, eu prefiro estar no mais seguro, nesse caso, o Itaú. Sim. VEG, a médio prazo? Vamos lá, VEG, a gente tem comentado bastante também. Acho que vale botar no contexto aqui, principalmente racionamento, né? VEG é uma boa empresa, o management é muito bom, tem entregado resultados também. Só que o que vai acontecer, o que tem acontecido, né? Ela tem uma exposição muito grande à indústria. E a gente sabe o que está acontecendo hoje, focos ali para atividade no Brasil, atividade econômica, crescimento aí, na verdade, decrescimento de 1% para o PIB já. Sim. Obviamente isso impacta muito a cadeia inteira e bastante indústria. Só que o que acontece com VEG é que ela tem uma exposição a mercado externo também, então o dólar tem ajudado. E 2, essa questão do racionamento, né? Todas essas conversas, etc.,
A demanda por geradores tem crescido muito e tem uma linha ali dentro da VEG que se beneficia com essa parte de geração. Então, por um lado, você tem um macro muito ruim, estrutural muito ruim, e que em algum momento deve pegar a VEG, principalmente nessa parte doméstica, que está atrelada à indústria. Por outro lado, você tem aí dois fatores, que um é o dólar e o outro é a questão dessa parte de geradores, que devem manter e dar algum suporte para os preços de VEG. Então, ela negocia a um PI, um múltiplo preço-lucro 2015 muito caro, acima de 20 vezes. Estava negociando perto dos highs históricos, frente a um cenário que não é dos melhores. Então, de novo, para quem está fora, a gente não recomenda exposição, só se for uma exposição de longo prazo, porque você tem uma boa diversificação de receita e é uma empresa boa que tem entregado bons resultados. Mas agora, para curto prazo, curto e médio prazo, fica difícil você querer entrar para pegar uma alta, porque, de novo, o estrutural está ruim, ela só vai se manter ali. Eu concordo que ela deve se manter no patamar alto por enquanto, por conta de dólar e geração. Mas, tirando isso, curto e médio prazo, aí o risco-retorno não vale tanto a pena. Talvez, se o investidor olhar a longo prazo, aí sim, é um call mais interessante. Isso, e aí perguntaram o Felipe falando aqui, era Celeste. Celeste é um ativo barato, mas já viu a liquidez? Negocia R$200 mil dia. Então não vale nem a pena olhar. Mas sempre foi um ativo barato. Vem até se depreciando no meio do caminho. Tem que ver só se esse resultado não teve nenhum efeito não recorrente, tá? Então tem que tomar cuidado nisso aqui. Se teve algum resultado não recorrente, ninguém projeta para frente esse lucro. Então o lucro cai e aí ela volta a negociar por um múltiplo para frente mais elevado. Tem a geração é pequenininha, mais distribuição de Santa Catarina. Mas eu prefiro não ter, prefiro ter outros ativos, tá? Peraí, eu perdi. O RH já falou que está casado com VEG há 33. Se o cliente se já tem VEG, acho que dá para manter ali. E principalmente se você estiver olhando longo prazo, tá? Se você estiver olhando curto, médio prazo, tá num patamar ali interessante e talvez seja bom partir para próximo, entendeu? Mas é mais questão de perfil. O Hakuna Matata falou que além de Suzano, qual outro papel dá para dormir com prazo de uns 2 anos? Suzano não dá para dormir com prazo de 2 anos, né? A gente olha, Suzano, a gente está aproveitando um bom momento do dólar e do setor. O papel celulose, às vezes, desamba cair, que é uma maravilha. A desgraça ter o papel. De commodity, né? A commodity é ciclo de alta e baixa, tem que aproveitar. Então agora a gente está aproveitando, mas não dá para casar, não. Para casar, dá para casar com o Itaú, diria, né? 2 anos, compra, ROI de 22%, então entrega, bem administrada, empresa boa. Não é que Suzano seja ruim, tá, gente? É o setor. A gente prefere, por exemplo, estar em bancos. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. PDG. Timão 2012 perguntando aqui. PDG. O ativo andou só pelo squeeze, tá? Teve um squeeze por conta da oferta aí da 20, né? Um aumento de capital, onde a 20, é isso aí, o Luiz falando, para 2 ou mais anos do setor financeiro. Perfeito. Olha, Itaú, né? Dá para ter uma Cielo, alguns ativos aí bem geridos. Uma Lame, né? No seu recompra hoje. A Lame a gente gosta também, mas é uma empresa que vai entregando também retorno. Mas setor financeiro e banco, isso é a melhor opção. PDG, a gente não gosta do setor de real estate, recomendo não ter. O A20 falou que vai ter um aporte de capital entre 300 a 500 milhões de reais. Quem não acompanhar é diluído a 40 centavos. O ativo corrigiu, depois teve um squeeze, subiu 10, 20%, sei lá. A gente até olha, mas nem olha tão assim a fundo, porque preferiu abandonar o setor, né, uma parte do setor, e quero ter real estate. Aí você pode ter Zetec, uma Elbor, uma MRV, uma Direcional, uma Even talvez, só. O restante, Cirela, Gafisa, PDG, Tecnisa, é tudo venda, não teria mesmo. Mas preferimos não ter exposição ao setor de real estate. Empresas estão vendendo menos, lançando menos, distrato só está subindo, então estoque aumenta, está impressionante, situação bem complicada. Não teria o ativo em carteira.
Certo, senhores? Deixa eu ver, pessoal, ficou mais devagar também nas perguntas. Né? O pessoal tá mais devagar nas perguntas aí. Segunda-feira, final de mês aí, amanhã que eu falei, tem nossa nova carteira mensal. Tem que ter troca, né? Pensa BVMF. BVMF subiu 12% no mês. A gente colocou. Será que faz sentido ter esse tamanho? Não faz sentido, né? A gente até tá para estruturar aí uma proteção para os clientes que têm BVMF. Poxa, já participou de uma bela esticada. Por que não continuar participando e ainda proteger caso de fato o ativo volte? Mas a gente deve lançar mais ali para o meio da semana essa estrutura que vai ficar interessante. XPTD11, por favor, claro, 18,5% de deságio. Mas chegou a bater 22%. Vem voltando. Tem na carteira CETIP, BVMF, Ambev, Itaú, BB Seguridade. Barato pra caramba. Dá pra carregar, aproveitar esses momentos. Quando abre 20 para fechar para 15, pra gente, a gente acha que é rápido, tá? Essa é uma boa ação pra carregar 2 anos, né? Se der tudo errado... Tudo errado, você vai receber 20% a mais. Recebe 20% a mais. Se der certo, você tá numa carteira de ações bem diversificada, que pagam bons dividendos, com desconto de 18%. Isso. Nada mal. O Charles da Upper, mesma pergunta da semana passada para Ferrari Analista. Junho Bovespa, expectativa para 55 mil. Acima disso não é esperado, correto? A gente está falando em quase 10%. Para junho, dizer que não é esperado, mas pode atingir lá. Não é tão provável. Isso. Mas... Não pode dizer que não vai atingir. Porque, de novo, se a gente tem aí, tudo bem que é aos trancos e barrancos, mas as medidas passando, o Levi conseguindo levar a agenda para frente, liquidez mundial, a gente sabe, mais discurso do Fed falando que vai aumentar juros mais para frente, enfim, não é impossível. Mas, de novo, talvez improvável, assim, com as informações que a gente tem hoje, né? Toda essa questão, poxa, já estava difícil ali com o Congresso, o Levi ainda fala isso, Petro está demorando para passar o balanço, que Petro também pode ajudar bastante nessa questão. Então, de novo, a gente tinha falado até de enrolar, né? Essa fence aí, em vez de 55 lá para, sei lá, 50, acho que era 59 de outubro, alguma coisa nesse sentido, acho que faz mais sentido. Porque não tá extremamente confortável só, né? Essa posição, é só isso, né? Sim. E aí o Thiago Datti falou, e agora a resposta é para ferrar o assessor. Não, gente, é só assim, não é que não vai bater, mas dava para pensar em enrolar, foi aquilo que a gente falou da última vez, entendeu? Aquilo que a gente falou logo no início, a gente tá ficando um pouquinho mais otimista com esse cenário. Pô, mas tá tudo piorando? Sim, é nesse momento que a gente fala. Quando tá tudo piorando, porque tá se fazendo o dever de casa. E o mercado antecipa, tá? Por que vocês estão tão convictos que as medidas do Levi vão passar no Congresso? Não, algumas medidas sim que eles estão negociando, né? Então, a gente tem falado até com o cenário político, tem falado com políticos, e por mais que eles falem, não, tem que mudar, tem que fazer, eles vão passando, eles vão assim, é a maneira de ficar pedindo, né? Olha, quem viu o Eduardo Cunha falando no final de semana, eles fingem que a gente está no governo, a gente também, quer dizer, mas a gente está mais convicto que as medidas passarão no Congresso. A gente está com a cabeça um pouco melhor e tem balanço esse mês, provavelmente de abril, da Petrobras. E isso dá uma ajudada para ela captar, para ela rolar dívida com balanço. É ruim ou bom? Não estou discutindo isso. Ter o balanço é bom, ela precisa ter o balanço, independente do rombo. E isso vai abrir espaço para poder rolar dívida, voltar a pagar construtoras, tentar sair aí dessa lama que está parada. De novo, a gente ressaltou bastante aí, a gente acha que passa com muito ruído, né? Sim, muito sim. Ruído. Passa, mas passou, tá mais mil maravilha, sai de brigadeiro. Não é Embraer. Isso aí. Decolando. O que vocês acham de Cosan? A gente sabe falando aqui para não ter ativo barato, mas interferência governamental é grande, principalmente no segmento de etanol, o governo vem interferindo. E Copasa segue o mesmo caso, RHG, da Sabesp, não é para ter, é para ficar fora. O SMP, a desoneração da folha e medidas trabalhistas não passarão facilmente da maneira como estão, concordam? Sim, mas a gente acha que vão adiar e isso vai ser votado em maio, passa em maio, tá, SMP? E outra coisa, não precisa só disso, o governo já vem conseguindo através de outras medidas arrecadar mais.
Então, isso eu diria, é um plus a mais. O pessoal gosta de falar, né? Um plus a mais. Um plus a mais. Então é bom A produção mesmo. gostou aqui, até acordou, quase caiu da cadeira. Caraca, tá dormindo. Hoje não é dia de Coca-Cola e chocolate para salvar a ressaca. Hoje não é. CEMIG não é para ter, a gente sempre fala de venda, menores dividendos, está falando em reduzir investimento, tudo isso. Acho que é isso. O Thiago da Ático, vou te responder a última aqui, hein, senhores? Ainda tem mais uma, a gente responde o Felipe AB99. Tô nessa call de 55 mil também. Até que tô confortável. O problema é a call de 18,70 de Ambev que estou. Essa estou numa sauna, não posso comentar o restante. Numa sauna ruim. Ambev é impressionante. A maquininha gringo ama o papel. É caro. Boa gestão, mas é caro. Já ouvi falar, tá? Tive com um cara até no final de semana que trabalha na Ambev e falou, tá tendo problema assim na produção, por conta da água. Em algumas fábricas já estamos tendo problemas de água. Então, é outro ativo, mas não para. Não dá pra falar, fica short, porque é um problema sério. Alguma coisa, produção? Não. Tudo bem? Tá, a produção falou que tá tudo bem. Artéries, você comenta, eu comento de Magazine Luiza, a gente encerra aqui, passa a régua. Beleza, artérias a gente não gosta do setor de concessões ali, muito atrelado à expectativa de juros futuros. E a gente tem muita volatilidade por conta de Fed, seja medidas fiscais, Congresso Planalto, etc. E o fundamento está muito ruim, né? Tráfego de leves e pesados caindo ou desacelerando bem forte. Então, um fundamento ruim, junto a uma volatilidade alta, a gente não gosta aí do setor, nem de ARTR, que ainda é menos líquida que as outras. Sim. Magazine Luiza está num nível elevado de short, acima de 10%. A empresa está num setor agora horroroso, essa é a grande verdade. Eu nunca gostei, mas é a grande verdade. Por que é ruim? Eletrônicos, eletrodomésticos. Então, é uma distribuidora. Ela mais pega o produto, compra do fornecedor e vende para os consumidores finais. E depende de crédito cada vez mais caro, dólar subindo, produtos importados, consumo vai despencar de fogão, geladeira, tiraram o IPI, cenário horroroso para o ativo, deve continuar para baixo. E se o ZIN 5 saiu algum comentário? Não, é mais aquela questão ainda, ninguém sabe o que vai acontecer na Assembleia Geral Extraordinária do dia 6. A briga é grande para montar posição e tentar eleger os conselheiros, mas nada de muito concreto ainda. É isso, senhores. Então a gente vai encerrando por aqui, a semana é mais curta, tem payroll na sexta-feira, mas o mercado sexta-feira aqui está fechado, Semana Santa. Ok? Uma grande aí. Perguntaram se a gente vai soltar a prévia da carteira hoje, não, amanhã, né? Amanhã, prévia da carteira mensal, amanhã. A gente vai soltar cedo, 11 horas a gente não envia. Até meio-dia. A gente envia. Prometido, a gente envia. A gente sempre fez assim, né? Até meio-dia a gente sempre envia. Isso, a gente vai soltar, porque tem o call amanhã, em seguida a gente se reúne, mas a gente já começa a formular hoje a carteira. Óbvio, pode acontecer alguma coisa de hoje para amanhã, mas a ideia até meio-dia prévia estará com os senhores, tá ok? Uma grande semana a todos e nos vemos amanhã na reunião matinal. Valeu, pessoal. Bom almoço aí, boa semana para todos. Até amanhã.